Meus queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós queremos fazer aqui essa conferência para ajudar as pessoas, dando esta formação, a fim de que as pessoas possam entender o significado do Antigo Testamento e a importância da profecia como um aspecto daquilo que nós chamamos o poder sapiencial. Então nós vamos procurar explicar essas coisas através da figura de João Batista. Porque São João Batista, se você quiser saber, ele é uma figura polêmica. Ele é uma figura misteriosa. E se nós entendemos quem realmente é João Batista e qual era a sua missão, com isso fica muito mais fácil nós sabermos qual é a verdadeira religião e como nós devemos compreender as nuances e as contradições que existem na dimensão religiosa. Então isso é muito importante, porque a partir do momento em que nós compreendemos essas coisas, fica muito mais fácil nós entendermos também a situação presente, aquilo que nós estamos vivendo, a crise gravíssima de apostasia que existe hoje na igreja e também a própria crise da sociedade moderna. Porque todos esses valores que nós vamos comentar aqui hoje são exatamente esses valores que faltam na sociedade e que faltaram também na igreja para que nós chegássemos a todos esses graves problemas que nós estamos enfrentando. Então, sobretudo, é importante nós entendermos a relação do Antigo e do Novo Testamento. E se nós entendemos isso, nós vamos também entender o papel da Igreja Católica e qual que é a missão desta igreja fundada por Cristo na plenitude dos tempos para nos levar até o verdadeiro conhecimento e a verdadeira relação de amor que nós devemos ter para com Deus. Então veja bem como as coisas devem ser observadas. É por isso que nós devemos, em primeiro lugar, perceber de que maneira o anjo veio anunciar o nascimento de João Batista. Então isso é algo interessante. O anjo estava visitando o pai de João Batista, Zacarias, no templo de Jerusalém. E o pai de João Batista estava oferecendo o incenso. Estava fazendo ali o serviço sacerdotal. Ou seja, ele estava desempenhando o serviço litúrgico, que é o ponto mais alto da estrutura estabelecida para oferecer a glória para Deus. E justamente quando o seu pai estava fazendo aquilo que é o topo da cadeia, nós chamamos, dentro da dimensão religiosa, que é o serviço sacerdotal, aparece o anjo dizendo que ele vai ter um filho, que vai ser um profeta, que virá com o espírito de Elias. Então, se você analisar bem, você vai perceber que Zacarias está no topo da cadeia do poder sacerdotal, ou seja, ele representa a instituição plena, acabada, que oferece um culto cotidiano ao Deus que pediu aquele tipo de serviço, de adoração. Entretanto, João Batista vai nascer desse homem velho que está administrando esses sacramentos. Então vai nascer ali uma criança jovem desse homem velho. E esse profeta jovem que vai nascer, ele vai recomeçar o ciclo da religião. E se você analisar bem,
Toda religião, independente dela ser a religião verdadeira, ela tem o seu ciclo. Ou seja, ela começa no profetismo, ela se desenvolve na devoção e ela termina no estabelecimento do culto sacerdotal, que é, vamos dizer assim, a forma acabada e plena dessa religião. Então, nesse contexto, o anjo fala desse nascimento a Zacarias, e Zacarias, por não acreditar que aquilo seria possível, ele fica mudo. Então aqui você veja também um simbolismo interessante, mostrando que o poder sacerdotal, quando ele fica caduco, quer dizer, quando passa o tempo e aquilo ali não está mais vinculado com as origens daquela religião, com a base daquela religião, ou seja, com a expressão profética que deu subsídio para aquela religião pudesse existir, então aquele sacerdócio começa a ficar mudo. Nós temos cerimônias bonitas, nós temos cerimônias bem feitas, mas nós não temos mais aquela pregação profética, livre, espontânea, plena do Espírito Santo, que traz a vida para aquela religião. Então as coisas começam a caducarem. Então Zacarias, ele representa muito bem o sacerdócio que vinha de Arão, que tinha sido estabelecido ali no deserto por Moisés, por instituição divina, mas que no decorrer do tempo, aquele sacerdócio estava decadente. Então é isso, por exemplo, que você lê no Salmo 49, que vai dizer, olha, minhas são todas essas feras da floresta, meus são todos esses bois do rebanho, vocês estão imolando esses animais e eu não quero mais isso. Então você vê também, em outras passagens dos profetas, Deus questionando isso, falando, olha, eu estou farto das vossas oferendas. Então é aqui que você começa a colocar o próprio Antigo Testamento em contradição. E é importante a gente perceber isso, senão a gente não entende o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele nasceu dentro de uma contradição. A contradição do Antigo Testamento consiste no seguinte: nós estabelecemos ritos, cerimônias, e nós estamos cultuando um Deus que nós não conhecemos. E nós oferecemos para Deus esse culto, e a nossa aliança com Ele consiste na observação de uma lei, e não na vivência, quer dizer, naquela experiência do conhecimento e do amor desse Deus que nós cultuamos. Então, o Antigo Testamento, ele começa para acabar. E segundo os padres da igreja, o Antigo Testamento já começa velho, já nasce velho. Então é por isso que nós vemos aí muitas expressões bíblicas que traduzem essa dimensão do Antigo Testamento sendo representado por alguma coisa velha, por alguma coisa que está em processo de envelhecimento desde o momento que ela está sendo instituída. Entretanto, o Novo Testamento, ele será sempre novo exatamente na medida em que ele não tem limites, em que ele não está fechado numa caixinha de 4 paredes. Por quê? Porque ele está sempre nos propondo a religião do outro, ou seja, daquele que é desconhecido, de um Deus que se revela, mas ele nunca está totalmente revelado. Então é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando falava aos seus discípulos a respeito das coisas do reino dos céus, ele sempre deixava uma margem para o mistério. E é interessante que no Antigo Testamento,
justamente para contrabalancear essa dimensão rígida, legalista, do poder sacerdotal, nós vemos, do outro lado, a dimensão do poder sapiencial. E essa dimensão do poder sapiencial no Antigo Testamento vai se revelar justamente pela atuação dos profetas. Então é por isso que o anjo Gabriel, quando ele anunciou o nascimento de João Batista, ele disse: ele virá com o espírito de Elias. E o espírito de Elias representa o espírito profético, o mais puro, o mais carismático, o mais livre de todas as instituições temporais e sacerdotais. É isso que significa a expressão da profecia de Elias. Então você percebe que Elias, ao contrário dos outros profetas, ele nem sequer escreveu nenhum livro. Porque se Elias sentar para escrever um livro, ele já está dentro de uma instituição. Mas ele profetiza com a pessoa dele. Se ele está sofrendo, se ele está passando fome, ele está mostrando ali, olha, eu estou aqui representando Deus e vocês não estão me acolhendo. Assim é que Elias trabalha. Então, por exemplo, quando ele chega na casa da viúva, ele diz para ela: você vai lá e faz um pão primeiro para mim, depois para você e para o seu filhinho, mesmo que tenha um pouquinho só de farinha, não importa. Você percebe? Isso vale muito mais do que a dimensão ritual do dízimo. Porque enquanto a pessoa dá o dízimo, porque ela acredita naquela instituição poderosa que ela vê ali, e ela diz: eu estou dando dízimo para Deus, porque aquela instituição trabalha para Deus, na medida que aquela mulher vai e obedece Elias, que não tem nada, nenhum aparato em torno dele, nem sequer fez um milagre para provar que ele vinha da parte de Deus. Mas aquela mulher reconheceu nele um profeta, ou seja, alguém que representa Deus. Assim é João Batista. Portanto, no dia que João Batista nasce, eles queriam dar o nome do pai, Zacarias. Não, ele tem que chamar Zacarias, porque ele tem que continuar a linhagem sacerdotal. Afinal de contas, no Antigo Testamento, era o filho de um sacerdote que assumia as funções do sacerdócio. Então João Batista nasceu destinado a cumprir as funções do sacerdócio levítico no Templo de Jerusalém. Entretanto, no mesmo momento em que eles querem dar o nome de Zacarias para esse menino, a mãe intervém e diz: não, ele vai chamar João. E depois dão uma tábua para o pai, e o pai escreve ali na tábua: o seu nome será João. Então ali você tem o consentimento dos pais para que esse filho se apresente como alguém que está livre de todas as instituições. Ele está livre dos próprios pais, que desde o nascimento ele nasce como alguém que pertence a Deus. Os pais dizem: olha, não pertence a nós, ele é de Deus, o nome dele é João, foi Deus que nos deu. É isso que representa. Então, desde esse momento, João Batista, ele já representa o precursor, aquele que prepara os caminhos do Senhor. Por quê? Porque ele recomeça o ciclo da religião. Ele é um profeta que vai anunciar a nova religião, ou seja, a nova aliança, o Novo Testamento, que aquele que ele aponta vai nos providenciar. Então, na medida em que nós reconhecemos esses sinais proféticos, nós vamos entender como funciona o pensamento de Deus e como Deus quer que nós também tenhamos essa liberdade. Porque dentro do contexto religioso é necessário que haja instituição. Mas ao mesmo tempo, se essa instituição ela se desvincula da base da sua fundação,
ela se torna uma instituição caduca. E é esse o ponto fundamental dessa nossa conferência. Porque quando nós falamos dos problemas da Igreja Católica de hoje, nós devemos considerar que toda essa crise não aconteceu somente por uma questão de infiltração dos inimigos, ou por uma questão de graves situações que foram fazendo com que a igreja entrasse num colapso e numa perda do seu sentido, da sua fé, da sua disciplina, da sua liturgia, mas tudo isso acontece também em vista de uma decadência. E qual é a causa dessa decadência? Qual o veneno que foi ali ingerido para que eles caíssem nessa completa falta de sintonia com aquilo que a igreja sempre representou? Então a resposta está justamente nessa consideração a respeito de João Batista. Ou seja, a Igreja Católica foi ferida de morte justamente na medida em que ela perdeu a vinculação fundamental do poder sacerdotal com o poder sapiencial. Ou seja, em outras palavras, a igreja não vive somente de padres. A igreja vive de monges e de profetas. Então, quando você observa a história da igreja, você vai considerar com certeza uma coisa: que os grandes períodos de crescimento, de graça e de força que a igreja teve, foram justamente os períodos onde você tinha muitos mosteiros espalhados que pululavam em todos os lugares. E quando esses mosteiros guardavam o espírito profético, o verdadeiro espírito carismático que nós observamos na seiva dessa planta que se chama Igreja Católica. Então, lá dentro das estruturas, nós vemos ali correr uma seiva, correr uma vida. E essa vida da igreja é a vida de oração. É a vida daqueles que estão vivendo nos desertos. Ou seja, como João Batista, considerando quem é Deus e se colocando na presença dele. Então quer dizer, considerando as coisas passadas, as coisas que os outros já escreveram e já comentaram, e ao mesmo tempo tirando novas conclusões e aprendendo sempre com aquilo que o Espírito Santo lhes ensina. Então é assim que funciona esse fluxo de graça, de vida, que corre na seiva da igreja, que nós chamamos de poder sapiencial. Que não é somente o poder do conhecimento por si mesmo, mas é do conhecimento divino, das coisas que se revelam pela graça do Espírito Santo, na medida em que a pessoa se coloca na escuta de Deus. Então é por isso que o pai de João Batista ficou mudo. Por quê? Porque aquele poder sacerdotal, lá naquela ocasião do Antigo Testamento, ele estava mudo. Ele não tinha mais uma consideração, ele não tinha mais uma palavra, ele não tinha mais aquela força profética para levar adiante aquela religião. Significa dizer que aquelas estruturas estavam caducas, decadentes, fracas, sem energia para levar adiante aquele grande complexo religioso que eles tinham montado no decorrer de mais de 1000 anos. Então era por isso que nosso Senhor criticava os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Porque os escribas não sabiam mais a lei, os sacerdotes não tinham mais aquela alegria de executar aqueles ritos, na certeza de que estavam na presença de Deus. E os fariseus, que deveriam executar bem todos aqueles preceitos religiosos para agradar a Deus, faziam tudo aquilo simplesmente para manterem-se
num status social e num status religioso que não tinha mais nenhum vínculo com a adoração divina. Então foi nessa circunstância que Cristo, nosso Senhor, pegou o chicote e expulsou toda essa gente do templo, dizendo: a minha casa é casa de oração, e vós a fizestes um covil de ladrões. Então quer dizer que o templo, que era um lugar sagrado, que tinha sido construído para ser o lugar da adoração a Deus, tinha se tornado um grande negócio para ganhar dinheiro e para levar uma estrutura religiosa sem nenhum vínculo de amor e de reconhecimento com aquele Deus cujo nome era invocado naquele templo. Então, se você for observar, existem vários momentos na história da igreja que a igreja entrou numa certa decadência. Justamente por causa desse efeito, de você concentrar muitas coisas no poder sacerdotal, no poder do dinheiro, no poder temporal, e fazer com que esse jogo de poder se torne a base da religião. Então você veja que situações terríveis que a igreja viveu, em momentos como esse, foram sempre resolvidos na medida em que entrou ali o poder sapiencial. Mesmo que seja através de uma mulher, uma religiosa, como Santa Catarina de Sena, na ocasião do cisma do Ocidente. Então você vai observar em várias ocasiões que a igreja estava em crise e que naqueles momentos de crise você tinha espaço para o poder profético atuar. Por quê? Porque eles estavam pelo menos abertos à verdade e ao conhecimento do verdadeiro Deus. Então era essa graça que mantinha a igreja imune a esses graves momentos de dificuldade. E por isso que a igreja sempre se recuperava e sempre se tornava mais forte. Você observa, por exemplo, que no momento da reforma de Lutero, todos os argumentos que Lutero levantava contra a estrutura da igreja pareciam ser argumentos que vinham do poder sapiencial. Porque ele criticava a estrutura, ele criticava a simonia, quer dizer, a venda dos sacramentos, ele criticava as pessoas que levavam a religião sem nenhuma seriedade e sem nenhum compromisso, mas o dedo do diabo estava presente em Lutero justamente por causa que os seus frutos eram frutos de revolta e não frutos de sintonia com o Espírito Santo. E nós podemos observar isso claramente na medida em que tudo aquilo que ele fazia não levava a igreja a uma renovação, mas levou muitas pessoas à confusão, ao erro e à divisão. E por que aconteceu isso? Porque Lutero, ao invés de basear-se no verdadeiro poder sapiencial, ou seja, na base do conhecimento e da tradição da igreja, ele se baseou simplesmente nos seus raciocínios e no seu próprio conhecimento. Então foi aqui que o demônio enganou Lutero, como muitos outros hereges, fazendo com que eles acreditassem que aquilo que eles sabiam e aquilo que eles estavam fazendo era mais importante do que aquilo que outros já tinham feito, já tinham analisado e já tinham vivido. Então, você percebe que o poder sapiencial, ele não é simplesmente uma questão de conhecimento ou de crítica profética, mas ele é, sobretudo, a experiência de uma tradição vivida, observada, obedecida e assimilada. Então, a pessoa que leva esse verdadeiro poder sapiencial, essa pessoa,
ela está em sintonia com o Espírito Santo simplesmente porque essa pessoa não vive mais para si mesma. Mas ela se referencia totalmente no outro. É aqui a grande diferença de João Batista com Lutero e com outros vários heresiarcas da história da igreja. E aqui eu provo essa diferença nas passagens bíblicas, onde você vê que as pessoas perguntavam para João Batista: você por acaso é o Cristo? Você é o Messias? Então você percebe que ele adquiriu tanta autoridade moral no meio da sua sociedade da época, que ele poderia ter se aproveitado disso. Ele poderia ter ganhado dinheiro. Ele poderia ter tido benefícios. Ele poderia ter se apresentado como Cristo. Mas não. Ele deixa sempre para o outro. E ele tem a alegria de ver que é aquele outro que vai receber tudo o que ele fez. Então a grande diferença de João Batista e de todos os outros heresiarcas é exatamente essa. O fato de que ele não guarda para si a religião. Ele não vive como protagonista da religião, mas ele é profeta justamente na sua capacidade de se esconder, de obedecer ou mesmo de morrer. Então é aqui que nós devemos notar que desde o começo da história da igreja, os inimigos de Deus quiseram associar João Batista com a figura dos essênios, ou com a figura dos cátaros, ou mesmo as sociedades secretas que foram fundadas a partir do fim da Idade Média, elas sempre assimilaram João Batista como um patrono. E você pode perceber que existem até lojas maçônicas que estão ali fundadas em honra de São João. E por que existe isso? Porque para eles, João Batista ele guarda a gnose. João Batista ele guarda um conhecimento secreto. E na medida em que eles veem João Batista como uma pessoa que representa essa autoridade moral e esse conhecimento de Deus, então eles se apropriam da figura de João Batista e com isso em toda a história eles vão se apresentar como discípulos de João. Porque de fato, para eles, João era o verdadeiro emissário de Deus. Então nessa lógica, essas pessoas que vão no extremo da dimensão profética, ou seja, que não guardam o devido equilíbrio e o devido vínculo com a instituição sacerdotal, eles raciocinam que a igreja não precisa do sacerdócio e nem da instituição. Que nós precisamos simplesmente de profetas. E na medida em que essas pessoas se apropriam da figura de João Batista, eles vão sempre se dizer melhores do que aquele que está ali desempenhando autoridade, seja como líderes da igreja, seja como sacerdotes. E é por isso que você vê, então, que se desenvolveu em toda parte a chamada seita dos joaninos. Então, eles dão o nome de secreto de João para algumas pessoas que são os iluminados por excelência daquela época. E segundo eles, foi justamente João 23, iniciado nas seitas maçônicas e gnósticas, que recebeu esse nome de João. Então é por isso que João 23, assim que ele assumiu de forma ilegítima o cargo de pontífice, ele começou a dizer que ele faria um concílio e que nós não teríamos mais necessidade de excomungar ninguém ou de dizer que tais dogmas são inflexíveis e imutáveis. Porque, segundo o conhecimento destas seitas gnósticas, é o homem que é o centro de tudo. E quando nós temos dogmas
ou quando nós excomungamos os outros, nós estamos nos submetendo a esse Deus rigoroso e que não deve ser mais observado. Então vocês percebem como essas nuances levam muitas pessoas à confusão. Por isso que nós temos que aceitar bem a doutrina da igreja e compreender qual é o limite de cada instituição para que nós possamos perceber como que esse equilíbrio perfeito pode traduzir também a verdadeira religião. Então vejam que é interessante, inclusive, que João não quis ostentar o poder religioso. Por isso que ao invés de ir ao templo de Jerusalém exercer o sacerdócio, João Batista foi para os desertos fazer penitência. Então é nessa lógica que a religião adquire o seu equilíbrio. Quando João Batista foi para o deserto fazer penitência, desde os 7 anos, ele não fez isso porque ele queria dizer que os padres ou que os sacerdotes eram discípulos de Satanás. E ele também não disse que a religião era uma coisa feita pelo inferno, mas que a verdadeira religião seria feita através de uma nova doutrina que ele estaria estabelecendo. Mas João recapitula o Antigo Testamento na medida em que ele vai às origens, às fontes da religião. Ele não condena o templo, mas ele nos apresenta algo que é mais do que o templo. Ele não critica o seu pai de ter executado os serviços sacerdotais, mas ele mostra que os serviços sacerdotais, sem aquele que dá sentido a tudo aquilo, são completamente nulos. Então é por isso que os padres da igreja, todas as vezes que eles falam de João Batista, eles mostram como são vãos os ritos dos judeus quando eles não acreditam na vinda do Filho de Deus. Porque se Cristo não veio, todas essas figuras são completamente nulas. E se nosso Senhor Jesus Cristo não nos trouxe, através do seu sangue, a redenção, então não vale a pena nós continuarmos imolando os animais. Porque o sangue dos animais não é capaz de nos salvar. Então é através desse raciocínio que nós entendemos que nós não podemos ficar somente preocupados com o ativismo e com a impressão que o mundo tem de nós. Porque esta é uma das ciladas que levou a Igreja ao Vaticano II e à perda da sua verdadeira vinculação com Deus. Então, muitas vezes, nos falta essa coerência e nos falta essa sintonia com a vontade de Deus, simplesmente porque nós não estamos ali nas raízes profundas das origens da nossa fé e das origens daquilo em que nós professamos como religião católica apostólica romana. Então é por isso que os padres da igreja, como aqui, por exemplo, Santo Agostinho, eles vão dizer que João Batista profetizou desde o útero da sua mãe. E por que ele profetizou desde quando estava ali no útero da sua mãe? Porque ele já tinha a graça de perceber que Deus não estava nas estruturas enormes que eles estavam fazendo ali em Jerusalém. Mas ele estava ali escondido no ventre da sua mãe. E é isso que torna todas as coisas diferentes, não somente no Antigo Testamento, como também no Novo. Você veja, por exemplo, a capacidade que teve Daniel no momento do julgamento daquela mulher Susana, em que todos viram a autoridade daqueles 2 velhos e disseram: esses 2 velhos são sábios, eles são pessoas idosas, eles conhecem e eles sabem que essa mulher estava querendo se prostituir lá no seu pomar. Mas Daniel, que era um homem jovem,
veio ali como profeta, como você lê na Bíblia, e ele disse: eu sou inocente do sangue dessa mulher. Porque eu percebo que esses homens representam o poder e eles estão vinculados ao seu poder religioso e não ao Deus que lhes deu esse poder religioso. Enquanto que essa mulher inocente tem a verdadeira oração nos seus lábios. Então, é essa capacidade que Daniel teve de ver a inocência de Susana e de ver a maldade naqueles dois velhos revestidos de um poder religioso e de uma autoridade moral perante a sociedade da época, que faz a diferença do poder sapiencial. Então hoje, quando eu estou falando aqui para vocês dessa importância de João Batista, eu estou mostrando para vocês como é importante para nós, que somos a geração chamada por Deus para a restauração da Igreja Católica, que nós guardemos esses princípios. Não basta você ser ultra carismático e querer simplesmente viver do carisma. Porque se você viver somente do carisma, você vai chegar a ser um novo Lutero. Ou seja, alguém que confia muito mais em si mesmo e nos seus dons do que na graça de Deus. E também não nos basta nos apoiar simplesmente nas estruturas. Porque foi justamente quando a Igreja Católica atingiu o auge, o topo do seu poder, da sua estrutura, que ela dominou o mundo inteiro. Como diz o Salmo 79, que os seus sarmentos se estenderam além dos mares e que ela foi uma vinha que se expandiu para toda parte. E justamente nesse momento em que a igreja estava no auge da sua estrutura e do seu poder sacerdotal, ali ela se tornou mais frágil. E facilmente o espírito da mentira, o espírito mundano e o espírito do mau conselho invadiu aquele concílio que foi convocado de forma ilegítima, injusta e perversa. E nesse momento, então, a igreja foi totalmente contaminada em todas as suas veias por um pensamento humano. E o pensamento humano é o veneno que destrói o espírito profético. Como diz em Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então é aqui que nós devemos sempre nos analisar, para ver se nós estamos baseados numa prudência humana, como aquela prudência dos sumos sacerdotes na época de Cristo, que disseram entre si: se nós deixamos esse homem vivo, virão os romanos e vão destruir o nosso templo. Então nós temos que matar esse homem. Foi a conclusão que chegaram. É prudência humana. A mesma prudência humana do Vaticano II. Se nós não fizermos alguma coisa para mudar a igreja, nós vamos perder os fiéis. Mas o que importa é perder os fiéis. A igreja não vive de fiéis. A igreja vive de Deus. Se nós temos um fiel, e ele é verdadeiramente fiel e guarda a fé católica, ele incendeia o mundo inteiro, ele faz a igreja de novo. Nós não precisamos ter milhões de fiéis. Nós precisamos ter uma pessoa, ou meia dúzia de pessoas que têm a fé. Só isso. E essas pessoas que têm a verdadeira fé e não têm mais pensamentos humanos, e eles realmente creem que a igreja é divina, eles restauram a igreja. Não precisa mais nada. Porque a igreja é divina. A igreja não é humana. A igreja não precisa de atitudes, de ações pastorais. Eu passei anos da minha vida como sacerdote, sentado naqueles bancos dos cursos de reciclagem que eles faziam, dizendo: qual vai ser a nossa ação pastoral dessa vez? E eu me lembro muito bem que a única ação pastoral que eles sabiam fazer bem eram as festas, as quermesses das paróquias, para ganhar muito dinheiro uma vez por ano que seja, para encher os cofres, não somente das paróquias, mas também os bolsos dos padres. E através dessas festas malignas que eles faziam ali, para profanar aqueles templos que eram feitos pelos antigos, eles conseguiam então sustentar as ações pastorais, que não passavam de iniciativas humanas para acumular dinheiro.
Então você percebe a perversidade desse sistema. Esse sistema nunca vai ser restaurado. Deus vai começar de novo. Ele vai destruir tudo, até a raiz, e vai começar tudo de novo. Mas não com esse espírito, mas sim com o espírito de João Batista. Com o espírito daqueles monges que vinham evangelizar um lugar sem ter mesmo que comer. Mas eles não pediam dinheiro para as pessoas. Eles pediam a fé. Venham aqui, aceite a fé que eu estou pregando. Esses monges, então, faziam com que aquelas cidades se tornassem cidades católicas. E a partir daquelas abadias que eles fundavam, pedra sobre pedra, eles constituíam as dioceses. E essas dioceses, fortíssimas na fé, constituíam uma rede de grandes instituições católicas que mantinham o poder sacerdotal sempre em sintonia com o poder sapiencial. Ou seja, esse poder profético, esse poder que vai além, que vai lá nas raízes para ver quais são os fundamentos da fé e da espiritualidade cristã. Então veja como é bonito a gente observar isso, porque hoje em dia eles fazem justamente o contrário. Ao invés de buscar os bispos nos monges, eles buscam os bispos nos padres os mais políticos e os mais fáceis de ser comprados. E através de toda essa corrupção do poder sacerdotal, eles caíram naquilo que eles mereceram. Eles agora têm uma igreja, mas uma igreja para eles. Se eles querem uma igreja, tenham a igreja que vocês querem. Mas Deus não está mais ali. Assim como aconteceu no Antigo Testamento. Então, para nós renovarmos a Igreja Católica, nós temos que partir desse princípio fundamental do poder sapiencial. Não nos deixemos levar pelas aparências. Não é nas aparências e nem no poder que está Deus. Mas Deus está ali, no fundamento, na base, na fé, na humildade. João Batista viu Cristo e ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Cristo estava ali humilde diante dele. Cristo não fez nenhum milagre diante dele. Mas João Batista reconheceu o Senhor quando ele veio no Jordão, assim como ele reconheceu o Senhor quando ele estava no ventre de Nossa Senhora, concebido, havia alguns dias. Essa capacidade é a capacidade de identificar o verdadeiro Deus. E se nós temos isso, nós nos baseamos naquilo que é sólido. Porque aquilo que é sólido não são os edifícios que nós construímos, mas é a fé que moveu aquelas pessoas para construir aqueles edifícios. Agora, se na Idade Média eles faziam tantas igrejas impressionantes, veja hoje em dia como eles estão demolindo essas igrejas. E como ao invés de construir novas igrejas, eles estão transformando essas igrejas em museus. Por quê? Porque nós perdemos o valor, a base, a doutrina. É aqui que está o poder sapiencial. João Batista nos convidava a mergulhar num batismo de penitência. O seu batismo não era sacramental. O seu batismo não era válido do ponto de vista de sacramento. Não valia nada. Mas o seu batismo era importante. E Cristo veio receber pessoalmente o batismo de João. Por quê? Porque Cristo nosso Senhor, que estava ali representando o poder sacerdotal, ele quis mostrar para nós que antes dele dar para nós os sacramentos válidos e um batismo válido, ele tem que mergulhar primeiro na penitência daquele monge do deserto que lhe mostra que Deus está escondido, né, nos valores mais profundos da nossa fé. Então isso as pessoas perderam. E isso também os sacerdotes perderam. Por isso que hoje os sacerdotes são as pessoas mais depressivas e mais frequentadoras dos psicólogos, das pessoas que lhes dizem, olha, vocês precisam encontrar um sentido na vida. E eu mesmo busquei um sentido na minha vida, porque enquanto era um sacerdote dessa estrutura atual do Vaticano II, eu mesmo me coloquei em xeque. E se eu não encontrasse esse poder sapiencial através dos antigos,
através dos padres da igreja, através da leitura, da meditação, do deserto e de uma obediência mortal que eu me submeti para poder encontrar a verdadeira Igreja Católica, eu não estaria hoje aqui falando alguma coisa para vocês. Então, para mim, a satisfação que eu tenho, como São João Batista tinha, é de ver Jesus Cristo bem servido. E na medida em que nós temos essa satisfação, nós podemos dar seguimento ao ideal que Deus está nos dando hoje, de, através de uma denúncia profética, abrir os caminhos para preparar a vinda do Senhor. Porque Cristo, na sua segunda vinda gloriosa, ele precisa desse anúncio profético para que nós vejamos justamente na decadência da estrutura, não na decadência da Igreja Católica, porque ela é sempre santa e perfeita, mas na decadência da estrutura que se apoderou ali da Igreja Católica, nós vemos um sinal de que Deus está pronto para renovar todas as coisas. Então é por isso que quando as pessoas acendem uma fogueira em honra de São João nas festas juninas, eles deveriam, antes de tudo, se lembrar que aquela fogueira em honra de São João, ela representa a fogueira do julgamento divino, a fogueira do zelo profético pela glória de Deus. E se nós temos essa fogueira acesa em nosso coração, nós não vamos decepcionar a Deus e nem vamos nos tornar instrumentos de um sistema corrupto que tem por finalidade levar as pessoas ao serviço de Satanás e à completa escravidão. Mas nós vamos resistir e denunciar esse sistema maligno, apontando para a verdadeira solução, para a verdadeira graça, que consiste na nossa penitência e na nossa busca dos verdadeiros valores divinos que foram ensinados pela religião católica em todos os tempos, desde Jesus Cristo e dos apóstolos até hoje. Então, que esses princípios possam repercutir nos vossos corações e que através desta meditação vocês possam também guardar na vossa alma esse desejo de serem instrumentos do Espírito Santo para dar também o vosso testemunho profético nesse tempo de escuridão, de tristeza e de calamidade, a fim de que Cristo seja servido e que toda a igreja renasça para apontar para nós novos céus e nova terra, através da graça de Jesus, nosso Deus e Salvador. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.